Oi pessoal, tudo bom? Tô de volta e a gente continua dentro do assunto Espírito Santo, mergulhe fundo no Espírito Santo, e hoje a gente vai falar sobre o Espírito da Glória. Ficou curioso? Então vem comigo! Oi pessoal, tudo bom? Tô de volta e hoje a gente vai falar sobre o Espírito da Glória. Quem é o Espírito da Glória? O Espírito de Deus. Pedro escreve assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da Glória de Deus. 1 Pedro 4,14. O Espírito Santo estava na vida de Pedro, com toda certeza, e ele estava falando através de Pedro naquele momento. Ele estava dizendo sobre aquela época que a gente vive até hoje, na verdade, onde os cristãos eram perseguidos, apedrejados, mortos, encarcerados, entre outras coisas. E aí o que acontece? Ele estava falando o seguinte, que se por um acaso você for injuriado, que se alguma coisa acontecer com você por conta da palavra de Deus, porque você está falando da palavra de Deus, que você não deve ficar chateado com isso, você não deve ficar cabisbaixo com isso, né? Porque, na verdade, quando a gente é injuriado, quando essas coisas acontecem conosco, nós estamos carregando o verdadeiro nome do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E aí ele levanta dois pontos importantes nesse versículo. O primeiro, ele fala assim, que nós não somos perseguidos porque verdadeiramente fazemos algo de errado, ou porque falamos mentiras, ou contamos falsidades, ou fazemos falsos testemunhos. Não. Nós somos injuriados porque demonstramos o verdadeiro Espírito da Glória sobre as nossas vidas, né, que está em nós. E meu pai sempre dizia que uma árvore que não dá frutos, ela não é apedrejada, mas uma árvore que dá frutos, ela é apedrejada, ela é perseguida. E aí a gente fala assim, quem me persegue são os ímpios. Na verdade, a gente não é só perseguido por ímpios, dentro da própria igreja, às vezes a gente é perseguido, fora da igreja, na vizinhança, em vários locais. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele sente muito atingido quando a gente fala da palavra de Deus. E quando ele vê que a gente está prosperando, falando da palavra de Deus, ele nos ataca onde nos fere mais. Então, ele vai buscar coisas que te deixam tristes, né? Por exemplo, as coisas que me deixam triste são coisas relacionadas à minha família. Qualquer coisa relacionada à minha família me tira do sério, muito, extremamente. E isso faz, às vezes, até que eu peque. Então, como o inimigo das nossas almas já sabe disso, porque ele fica nos sondando, ele fica pesquisando, ele fica procurando o que é que nos angustia, então ele me ataca onde dói. Ele me ataca na minha família, para que eu caia, né? Para que eu saia da presença dele. E ele busca isso de diferentes maneiras na vida das pessoas, né? No caso de Pedro, algo que aquela igreja, que os discípulos, que os apóstolos ficavam magoados, ressentidos, era porque eles eram injuriados, ou porque falavam que eles estavam profetizando no nome de Beelzebu, entre outras coisas, e isso angustiava eles. E Pedro estava falando para eles assim, vocês não têm que ficar chateados com isso. Por quê? Porque quando você é perseguido é porque você está dando fruto. É porque a palavra de Deus está sobressaindo na sua vida.
E o segundo ponto que ele nos promete nesse mesmo versículo é que a glória de Deus vai repousar sobre nós. Quando a gente persiste, quando a gente continua lutando, né, buscando a glória de Deus para as nossas vidas, a gente não desiste, né? Meu pai dizia assim, que o nosso inimigo não bate em cachorro morto. Então, assim, se você continua ali, ó, lutando, mesmo que seja rastejando, mas você tá lutando, igual a mulher do fluxo de sangue, que rastejou até tocar na orla das vestes de Jesus e ser curada, quando a gente tá assim, lutando, o inimigo tá batendo. Ele vai bater. Ele vai tentar fazer você cair, fazer você desistir, fazer você pular fora. E o que nos acalma, o que nos desperta para que a gente fique em paz é que o Espírito da glória do Senhor, ele vem sobre nós. Então nós estamos protegidos, né? A mesma glória que Israel experimentou quando saiu no deserto, né? Saiu do Egito e caminhou no deserto, que tudo que eles necessitavam foi provido a eles. E até o que eles nem necessitavam, mas reclamavam, Deus ia lá e ia prover a eles. Tem uma passagem na Bíblia que fala que o povo pediu a Deus tanto carne, que Deus deu carne para eles a ponto deles não conseguirem nem comer mais, entendeu? E para que eles entendessem que Deus estava ali, sustentando eles, não tinha por que estar reclamando. Eles saíram da escravidão, né, para o espírito de adoção, como a gente falou, né? No caso deles, eles ainda eram criaturas de Deus, mas estavam ali afiliados de alguma forma. E aí o que acontece? Deus, tão maravilhoso com eles, que mesmo eles em pecados, havia uma nuvem que os guiava de dia e uma coluna de fogo que os protegia, os guiava de noite. E eles não sabiam ser gratos pela bênção que Deus tinha dado a eles, o Espírito de glória que Deus tinha dado a eles. A Bíblia fala também que é a mesma glória que estava sobre a vida dos sacerdotes, né? Que eles sentiam lá no Santo dos Santos, quando estavam separados, porque naquela época, para entrar na presença de Deus, tinha que entrar no Santo dos Santos, né? Que tinha o espaço que era só o sacerdote que entrava, que ele queimava incenso pelo meu pecado, pelo seu pecado, né? Pela vida de cada um de nós. E aí, nesse local onde eles entravam, eles eram cheios da glória de Deus, né? E ele fala também que é a mesma glória que apareceu aos pastores quando Jesus Cristo nasceu, né? Que eles faziam festa e guiaram, né, os pastores até a presença de Jesus Cristo. E a mesma glória que estava sobre os apóstolos, né? Quando os apóstolos falavam da palavra de Deus, e depois a mesma glória que desceu lá no Pentecoste, né? Sobre a vida de cada um de nós. E ele diz que essa glória é para sempre, né? Quando a gente permite que o Espírito Santo esteja dentro da nossa vida, que ele nos guie verdadeiramente no caminho, que ele nos conduza, que transforme, que haja conversão. As pessoas utilizam a palavra conversão de maneira errada. Eu aceitei a Jesus, eu estou convertido. Na verdade, quando você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você está convencido. Porque quem converte é o Espírito Santo de Deus à sua vida. Então você aceita. E o que significa conversão? O que significa converter? É mudar, é converter. É outra direção, outro caminho, outra vida. As pessoas precisam ver em você a diferença, ver que o Espírito Santo de Deus habita na sua vida. E as pessoas só conseguem ver isso, ver, né, o sal da terra, a luz do mundo, né, a glória de Deus, quando há conversão, quando a gente muda de caminho, quando a gente é transformado pelo Espírito da glória, né? E ele fala que quando a gente permite isso, esse Espírito da glória é para sempre nas nossas vidas. Porque aí sim há a conversão, a transformação, a cura. E é o Espírito que nos fortalece dia a dia. Então,
Continuando, vamos pedir que Deus inclua isso na nossa vida, então inclua na sua oração, que o Senhor derrame do seu espírito de glória na sua vida. Não é para que você tenha glória, eu quero ser glorioso, não, glorioso é o Senhor, mas é para que você tenha a transformação do Espírito Santo na sua vida e que você possa fluir dele para transformar outras vidas, em nome de Jesus. E é o que eu queria deixar para vocês hoje.